Olá, meu nome é Patrícia Giardini e eu estou aqui em nome da nossa querida Messe de Amor para dar continuidade ao projeto de estudo Luz nas Almas. Nós estamos estudando o livro Há Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Pereira Franco, e coube a mim, então, trabalhar com vocês o capítulo 24, que se chama Em Soledade com Deus, ou seja, estando somente com Deus, né? Essa individualidade, essa intimidade com Deus. Então, o que o texto descreve, né? Ele descreve uma transição espiritual dos apóstolos. Os apóstolos, eles abandonam progressivamente as expectativas de glória material para compreender a natureza do sacrifício de Jesus, né? Vamos dizer assim, que eles despertam para a realidade. Por quê? Porque assim como as demais pessoas que viviam naquela época, o que se esperava era que Jesus fosse um rei muito rico, o Messias, o enviado, né? Que ele seria capaz de transformar tudo, de ter tudo, que ele tinha toda a riqueza da terra. E embora nós soubéssemos, né? Nós saibamos que ele realmente tem todo esse poder, não era o intuito, não era o momento de se falar nisso. E Jesus, então, como nós sabemos, se apresentou como uma pessoa humilde, né, que nasceu em Belém, numa época de censo, que nasceu e ficou ali como refugiado, né, como imigrante, seus pais tentando fazer com que ele nascesse com um mínimo de conforto. Depois Jesus teve uma infância também em uma sociedade, vivendo em uma sociedade que era de uma classe baixa, né? Ou seja, ele nunca teve todo aquele aparato material que a sociedade daquela época achavam. Então, por isso mesmo, eles tinham muita dificuldade em entender o propósito de Jesus, né? Entender o que Jesus estava fazendo ali, porque eles imaginavam que Jesus iria chegar de uma outra forma. E daí então chega no que a história nos conta, naquele domingo triunfante, onde ele chega então montado num burrinho com os seus apóstolos, e que nesse momento então, né, onde se esperava que chegasse ali um rei cheio de fortunas, né, cheio de heranças materiais, chegou um homem simples, com roupas simples, com um linguajar nunca antes ouvido naquelas paragens, né, e que ele fez isso por 3 anos juntamente com os seus apóstolos. E o que esse capítulo nos traz é que exatamente demorou todo esse tempo, todos esses 3 anos, para que os apóstolos conseguissem amadurecer, né? E muitos deles ainda não conseguiram, como a gente vai ver alguns diálogos ali de Judas Iscariotes, por exemplo, com Pedro, com o próprio Tomé, dentre outros. E então a gente trabalha aqui um amadurecimento interior, um grupo vivenciando um amadurecimento junto de um mestre que sabia muito bem o que ele queria fazer, falar e deixar para esse mundo, né? Então eles vêm focados na libertação política de Israel, por exemplo, né, em sair do subjugo romano, e eles percebem então que o caminho do mestre exige uma coisa diferente, que é renúncia aos bens materiais, desapego às ambições terrenas. Então é nessa conjuntura, nesse contexto, que ocorre essa passagem da nossa querida Amélia Rodrigues, que nós sabemos que fala muito mais, de uma forma muito mais mansa, né, de uma forma muito mais espiritualizada sobre aqueles tempos. Vamos lá então.
é interessante também destacar que esse relato traz um contraste entre a mansidão do Messias e a incompreensão daqueles que exigiam sinais, né? Queriam sinais divinos sem transformar o seu próprio íntimo, né? Então, os sinais divinos quais eram? Eram os milagres, né? Então, as pessoas queriam milagres, queriam a cura exterior sem buscar aquela cura interior, né, que era o que se deveria realmente perseguir. Então havia o quê? Havia uma incompreensão com relação e um contraste com relação a essas duas dimensões. E o capítulo, então, em seu final, né, ele ilustra como a dor do crescimento espiritual conduz a uma paz, né, uma paz autêntica, permitindo que os seguidores do Cristo finalmente se integrassem à experiência profunda da Boa Nova, que muitos deles tiveram que provar com a sua própria vida, que nós sabemos, né? E em comunhão, então, com o divino. Como que eles iriam fazer isso? Por isso o tema, né? Em soledade com Deus. Então, nós começamos essa leitura trazendo, assim, o contexto, né, que a Amélia Rodrigues traz pra gente. Aos poucos e poucos, foi-se-lhes descerrando o véu, né, ou seja, foi caindo a verdade, caindo a realidade. Os apóstolos, né, num linguajar mais atual, foram caindo na real. Para com a alegria assinalada pelas expectativas do triunfo humano, foi acontecendo uma tristeza, né? Em contraste com essa alegria nasceu uma tristeza da compreensão das altas responsabilidades que eles tinham, né? Então, como a autora diz, né, foram sendo desmascarados aqueles sentimentos, né, que eram tão materializados e precisavam de uma espiritualização. Ela fala, né, que a ilusão matiza a vida com tons róseos, né, que é aquele mundo cor-de-rosa, que a gente acha que é tudo certinho, que tudo vai ser cor-de-rosa, que tudo vai acontecer da melhor forma que nos convém, né, materialmente. E nós aprendemos com Jesus que, embora as coisas aconteçam para o nosso bem, que nem sempre elas são daquela forma que nós queremos. Então nós temos também uma modificação, né, nesse despertar da realidade, diante de um conflito, né, um conflito do terreno, do que é terreno e do que é imortal. Então havia uma dificuldade dos apóstolos em desapegar dos sonhos de poder terreno, né, que, como eu já disse, era a libertação do jugo romano, luxo, governança, né, eles esperavam que eles iriam governar, né, e daí eles iriam governar de acordo com o legado do Cristo. Então aqui nós temos um pedacinho que é importante que a gente faça a leitura. Compreendiam o peso de esforços mentais e o desinteresse do Rabi pelas coisas humanas e suas posições equívocas, descobrindo a excelência da vida imortal. Então eles tinham na mente deles que, como o Rabi sempre falava, que no final a justiça ia prevalecer, né, que o pai ia cuidar de tudo, né, e eles foram então se iludindo que isso ia acontecer de uma forma muito mais materializada do que espiritualizada, né? Então aqui esse amadurecimento espiritual dos apóstolos, ele nasce da onde? Ele nasce da dor, né, da dor e da renúncia. A hora que eles veem que eles tinham muitos conflitos dentro de suas famílias. É claro, imagine que trabalhadores, pescadores, pessoas dedicadas à sua família, deixaram ali por pelo menos 3 anos os seus afazeres para seguir Jesus,
né? Embora nós saibamos que a família acompanhava, que a família também tinha toda a atenção do Cristo, nós sabemos que muitas vezes isso era empecilho para muitos deles, né? Por exemplo, quando a gente vê Pedro e seu relacionamento ali com sua esposa, né? Porém, a esposa dele era compreensiva e também acatava ali os ensinamentos do mestre, que se preocupava com eles. Então, não que Jesus tenha abandonado as famílias o seguiam também na medida das possibilidades, mas nem sempre era possível, né, que as famílias conseguissem percorrer aqueles quilômetros que ele percorria para levar os ensinamentos, proferir os seus sermões, né, fazer os milagres que ele precisava fazer. Então, esse contraste, né, estava deixando os apóstolos cada vez mais inflamados, né? E daí surge então o medo do futuro e os sinais dos céus, né? Que, como a gente já comentou, o que eram esses sinais, né? Os sinais, eles iriam corresponder somente aos triunfos materiais que os apóstolos e a própria população esperava do Cristo, né? Será que por que ele realizava milagres para uns e dentro ali dos seus próprios apóstolos nós tínhamos pessoas que estavam doentes, que tinham deficiências físicas e Jesus não os curava, né? Ele ia curar a todos. Para que serviam, né, aqueles momentos? Então, é lógico que o medo surge, né? Afinal de contas, como nós sabemos, dentre os apóstolos não haviam pessoas, não sei se já comentei, mas não haviam pessoas muito intelectualizadas, né? E nem ricas. As pessoas que são os apóstolos são as pessoas do povo. Jesus escolheu a dedo, mas dentre as pessoas do povo. Então são pessoas como nós, né, cheias de defeitos e que precisavam então em curto tempo desse amadurecimento, né? E esse amadurecimento só poderia vir com dor mesmo, com muita dificuldade. E principalmente quando eles se centraram, se conscientizaram que isso estava acontecendo, é o momento que se dá esse capítulo, né, onde eles se veem sozinhos. E é muito interessante, do meio até o final, esse encontro com Deus, né, esse encontro com Deus que não dá para ser junto com todo mundo. Né? Não pode ser um encontro, não é um encontro da sociedade com Deus, né? O encontro com Deus, ele é íntimo, ele exige reforma, ele exige renúncia, né? E é isso então que esse texto está trabalhando com a gente, né? Então, em contraste com a visão dos discípulos, né, com a resposta de Jesus sobre os sinais dos tempos, o mundo pede sinais externos, né, e milagres, e o verdadeiro sinal é o amor e a abnegação. Eu vou ler um trecho agora aqui, né, que dá bem conta do que aqueles dias representavam para os apóstolos, né? Aqueles dias em Betsaida tinham algo de despedida. As curas que se fizeram assombraram, provocando a maior soma de despeito nos homens vãos que se atribuem importância que sabem possuir. Logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, atestou o seu conhecimento das leis, né? Então Jesus conseguiu passar esses conhecimentos. No entanto, era mais importante o alimento através do quê? Da sua palavra consoladora, né? Da sua palavra libertadora. Betsaida, como Cafarnaum também, né? Que tanto receberam,
os milagres, né? Praticamente os principais acontecimentos se deram nesse lugar, né? Não lhe valorizaram. E suas realizações, desejando mais sinais pedidos pela boca dos fariseus e dos saduceus, né? Então foi a hora que começou aquele conflito que a gente sabe, né? Entre os doutores da lei, né? Entre as pessoas que cuidavam das religiões, em contraste com tudo aquilo que o mestre dizia. Responder-lhes então sofrido. À tarde dizeis: teremos bom tempo, porque o céu está avermelhado. Pela manhã exclamais: hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Então Jesus falava isso para eles, né? Vocês conseguem vislumbrar as coisas terrenas, mas não conseguem vislumbrar as coisas do coração, as coisas de Deus. E com severa admoestação concluir a sua resposta. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhes dará. Ou seja, ele estava em sacrifício extremo aqui na terra, né, que nós sabemos da dificuldade de Jesus com relação a vir, por ser um espírito tão evoluído, mas de encarnar aqui na terra como um de nós sabemos as dificuldades que ele teve, pelo que nos ensina a doutrina espírita, e ele então fala isso: eu dou tudo para vocês, mas vocês nada estão me dando de volta. Ou seja, não que ele esperasse, mas que pelo menos demonstrassem que estavam entendendo o que ele dizia. Os homens pigmeus gostam de perturbar os gigantes. Os que são infelizes morais invejam a paz dos justos. Adúlteros desejam o que não merecem, exigem provas e sinais do que se negaram a ser, ou seja, honrados. A maldade urde planos contra a inocência. O lobo tem motivos para justificar a caça do cordeiro. Então, o que Jesus estava querendo dizer com isso é que ele tinha que fazer tudo, mas as pessoas em contrapartida também deveriam demonstrar. E, em especial, os apóstolos. Eles teriam que demonstrar esse conhecimento que, afinal, eles deveriam espalhar ali para a sociedade onde Jesus estava atuando. E mais, né? Ele continua: os homens lobo estão sempre armados, dentes rilhados, prontos contra todos os que não afinam com os seus instintos, né? Que não concordam com eles. Jesus era o cordeiro, pela mansidão e bondade. Deveria sofrer o sacrifício, e ele sabia disso, né? E ele já estava falando isso há muito tempo para os apóstolos, que ele iria sofrer o sacrifício. E os apóstolos, né, desenhavam algumas falas de que sofreriam com ele, né? Mas a gente sabe que quando chegou na hora mais difícil, não foi muito bem o que aconteceu. A sanha, porém, dos algozes não se aplicaria. Infelizes em si mesmos, não se encontram senão quando a dor os obriga ao mergulho interno, onde se detém em largas aflições, né? Ou seja, como diz Joana de Ângeles, né? Quando o amor se ausenta, a dor se instala. E vice-versa, quando a dor se instala é porque o amor se ausentou. Então a gente sabe que aquilo que eles estavam passando tinha o condão, né, de no sofrimento transformá-los, né? E é então aí que vem aqueles diálogos, né, que demonstravam de uma melhor forma qual era a preocupação que eles tinham naquele momento.
Então a gente começa a ver que o mundo, né, naquele momento estava pedindo mais sinais externos, ou seja, mais milagres, mais sermões, mais prodígios, e o verdadeiro sinal não é o sinal material, mas o verdadeiro sinal é o amor e a abnegação, porque em todas as palavras e atitudes do Cristo era o sentimento dos quais esses acontecimentos, esses fatos estavam repletos, mas as pessoas ficavam simplesmente absurdadas, né, extasiadas com aquilo que estava acontecendo, né, e como todo mundo acha que tem problema, né, se perguntar como você está, né, a maioria das pessoas vai falar, né, que está tudo bem. Mas você não tem nenhum problema? Sempre a gente tem algum problema. Naquela época era assim também, né? E Jesus ia pegando um ou outro que ele julgava com problemas muito sérios para dar o exemplo, né, de que ele tinha mesmo esse poder extraterreno, né, esse sinal. Mas as pessoas não queriam externar um outro sinal, né? Queriam só receber, né? O verdadeiro sinal, que é o amor e a abnegação do Cristo, mas não queriam fazer esse reparo nas suas próprias consciências, na sua própria forma de ser e agir. Então, Jesus, né, ia dando a entender aos apóstolos que isso precisava acontecer, né, que isso ia ter que acontecer mesmo depois que ele partisse, né, e que caberia aos apóstolos dar continuidade a esse legado. E é então, né, que, como já disse para vocês, surge então esses diálogos, né, com os apóstolos. Então vamos fazer a leitura aqui desses diálogos. Vencendo as terras de Galnol. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, só para eu poder fazer uma leitura melhor para vocês. Tava muito pequenininha aqui a letra, e é assim, né, que aqui a gente vê essa linguagem tão poética da Amélia Rodrigues, porque ela diz assim, ó: vencendo as terras da Gaulonítida, nas regiões de Betsaida, atravessaram o sinuoso Jordão, né, o Rio Jordão, amparados pelas árvores frondosas da orla verde e branca, em cujas copas chilreava a passarada e sob cuja sombra os animais e os homens vinham dessedentar-se, ou seja, iam lá beber a água, né, a água do corpo, né, que mataria a sede deles. E então, nesse contexto, o último trâmite fora realizado em silêncio, né, em muito silêncio. Sabiam, pelo que haviam depreendido das muitas palavras que ouviram, que não seguiram com ele de imediato. João Batista, por exemplo, partiu num holocausto de fé, né? Então, eles sabiam que o sofrimento que eles tinham, desde já era por amor, né? Mas eles passaram por momentos difíceis, e então, enquanto os 12 apóstolos esperavam Jesus, os triunfos humanos, e que Jesus havia saído ali para fazer sua oração, que começa então esse diálogo, né? E Judas começa, né, que inicia dizendo: que será de nós se estiverem realmente próximos dos testemunhos? Né? Então, realmente, quando ele fala realmente, ele já duvida, né? Será que esses testemunhos vêm? Né? O que vai ser de nós se for como Jesus está falando? Que vai acontecer? E daí Pedro responde: não creio que sejamos envolvidos todos. Ficaremos à mercê dos juízes, né? Disse Tomé, que serão severos conosco, senão impiedosos. Então Tomé era aquele que sempre dava o contra, né? E sempre queria ver para crer. Então ele mostrava essa característica da personalidade dele. Ele não nos obrigou a segui-lo, redarguiu João. Por isso deveria poupar-nos, contestou Judas.
O nosso já é um grande sacrifício, pois que abandonamos tudo quanto tínhamos, né? E nós imaginando então aqui o quanto João se inflamou com aquela fala que Judas estava percorrendo. Não considero assim, repostou Nataniel. Ele buscou-me enquanto eu meditava e deu-me alegria. Eu o amo e estou disposto. A lei é dura para com aqueles que desrespeitam e tombam em sacrilégios contra Moisés, contestou Tiago. Então, assim, tudo isso dava a entender o quanto eles estavam preocupados mesmo com aquela situação. Mas ele não veio destruir a lei, retrucou Pedro. Tem-na vivido e nos ensinado a respeitá-la, até mesmo quando injusta. Eu temo e confio, espero e amo. Ele não nos deu o sinal que desejávamos, concluiu amargo Judas ao vê-lo aproximar-se. Por quê? Porque Judas cobrava de Jesus um sinal de que ele cumpriria mesmo com o que ele tinha falado, né, de trazer um reino de justiça, enfim, que tudo iria acabar bem, né, que ele tinha poderes para isso, né, assim que os apóstolos entendiam. E então o mestre chegou e olhou-os calmo, e eles então se desnudaram, né, ou seja, eles entenderam, né, que aquilo que Jesus ia lhes falar que era o mais importante. O verdadeiro sinal do céu, esclareceu Jesus, sem reproche nem mágoa, vem através daquele que por amor, podendo tirar a vida e tomá-la quando lhe aprouver, dá-la-á em plenitude, em extremo gesto de renúncia, de abnegação, em soledade com Deus. Ou seja, ele já estava advertindo os apóstolos que ele estaria sozinho nesse momento, né? Essas saídas dele, que ficava sozinho, e ele sabia que em algumas situações os apóstolos não conseguiriam acompanhá-lo, como de fato não conseguiram mesmo. Então, um silêncio pesado de chumbo caiu entre os companheiros, que se entreolharam, sofridos, com lágrimas repentinas de arrependimento a coroarem os olhos, né? Essa linguagem da Amélia não é muito fácil mesmo, né? Mas acredito que nós conseguimos entender o intuito do capítulo, né? Desse amadurecimento, dessa transformação, e principalmente que nós podemos trazer tudo isso para nós, né? Quantas vezes nós duvidamos, quantas vezes nós colocamos em xeque o porquê estamos aqui, o porquê passamos por amarguras e dificuldades, se existem mesmo várias vidas, né? Se todo esse ensinamento que Moisés, depois o Cristo e agora o Espiritismo traz para nós, se tudo isso realmente é verdade, e se a gente, com todas essas possibilidades, né, num mundo ainda de provas e expiações, tememos, como que os apóstolos que viveram tão intensamente a energia do Cristo e aquela realidade tão especial, como que eles não iam passar por esse tipo de situação, por essa amargura, por esse sofrimento? Então, que fique para nós esse entendimento, né, de que nós vamos receber, e nós temos recebido todos os dias, quando nós acordamos, respiramos, né, e temos mais um dia pela frente, mais um dia de esperança, né, diante das nossas dificuldades, em detrimento do que nós damos de volta, né, do que nós devolvemos para Deus, do que nós devolvemos para o Cristo. Será que somos dignos de tudo isso? E então ficamos nessa reflexão e pedindo a Deus também esse amadurecimento, né? Que esse amadurecimento espiritual também chegue até nós. Então eu agradeço pela atenção que vocês nos deram hoje. Repito mais uma vez, o capítulo 24,
em soledade com Deus, ou seja, que nós consigamos essa transformação, ainda que sozinhos, né? Porque nascemos sozinhos e voltaremos sozinhos. E nesses momentos de maior dificuldade, embora tenhamos apoio da nossa família, uns dos outros, a gente sabe que o negócio é com Ele mesmo e que nós temos então que buscar essa transformação. Que Jesus abençoe a todos, abençoe o nosso lar, abençoe as nossas atitudes, os nossos pensamentos e que nós possamos ter uma semana de muita luz até a próxima quinta-feira, quando haverá de novo essa reflexão acerca das obras da doutrina espírita. Que Jesus possa nos ajudar e intuir que assim seja. Obrigada.